Na videoaula passada, estudamos a diferenciabilidade de uma função em um determinado ponto. Nessa videoaula, a gente vai ver que a diferenciabilidade está intimamente ligada à continuidade, né? Existe um teorema que diz o seguinte, ó, dado uma função f e um ponto pertencente ao domínio dessa função, se f é derivável nesse ponto, então ela vai ser contínua nesse ponto. Certo, pessoal? Então, se uma função é derivável no ponto, então ela é contínua naquele ponto. Só que a gente tem que compreender o seguinte, a recíproca aqui não é verdadeira, né? O fato dela ser contínua não quer dizer nada se ela é derivável ou não, ok? A única certeza que eu tenho, se ela for derivável, ela vai ser contínua naquele ponto, ok? Então a gente vai utilizar um exemplo nessa videoaula para a gente analisar essa condição, né? Então, o fato dela ser derivável é uma condição suficiente para ser contínua, né? Isso não quer dizer que essa condição é necessária para ela ser contínua. Então, existem funções que são contínuas, mas não são deriváveis em um determinado ponto. A gente vai utilizar um exemplo desse tipo de função, né, aqui nessa videoaula. Então, quando é que uma função é derivável? Vimos na aula passada que ela é derivável quando o limite de f de x menos f de x0, né? Então a gente está discutindo a diferenciabilidade em x0, né? Em x0. Então ela vai ser diferenciável em x0 se o limite desse quociente aqui, x menos x0 com x se aproximando de zero, se esse limite aqui ele existir, né? For um número finito, for um número real. Se esse limite existir, então a nossa função é diferenciável em x0. Tá ok, pessoal? Ela vai ser diferenciável em x0. Se por acaso, né, nesse limite, encontrarmos um valor como mais ou menos infinito, então a nossa função ela não é diferenciável em x0. Se encontrarmos um número real, ela vai ser diferenciável em x0, tá ok? Então, se encontrarmos isso aqui, um número real, ela vai ser contínua. Se encontrarmos isso aqui, ou seja, quando ela não for diferenciável, isso aqui não quer dizer nada se ela é contínua ou não, ok? É isso que a gente tem que frisar. Ela só vai ser diferenciável ou derivável em x0 se encontrarmos um número finito. Isso aí é uma condição suficiente, né? Se encontrarmos isso aqui, aí eu já não sei se ela é contínua ou não. Ela pode ser contínua ou não, ok? Beleza, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagina a função, vamos pegar aqui a função g de x, igual a raiz cúbica, raiz cúbica de x, raiz cúbica de x. Vamos ver se essa função ela é contínua no ponto x igual a zero, né? Nesse ponto a gente vai discutir se a função ela é contínua ou não. Como é que a gente faz isso? Ora, primeiro vamos discutir a diferenciabilidade dessa função em zero. Como é que a gente faz isso? Vamos encontrar o limite da função exatamente em x0. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos encontrar o limite, né, utilizando essa expressão aqui. O limite de f de x menos quem é o x0? O x0 é o próprio zero, né? Então menos f de 0 dividido por x menos x0. Onde tiver x0 aqui, a gente vai substituir aqui por 0, certo? Então, onde tiver x0, vamos substituir por 0. Então, quando x tende a 0, f de x, f de 0, 0. Exatamente isso. Quem seria o valor desse limite? Quem é f de x? Ou melhor dizendo, g de x, né? Então, a gente está tão acostumado a trabalhar com f que acabamos se atrapalhando aqui. Então, seria em relação à função g aqui. Então, seria g de x menos g de 0 dividido por x menos 0. Quem seria g de x? G de x é o próprio aqui, a raiz cúbica, né? A raiz cúbica, então seria o limite da raiz cúbica de x menos g de 0. Quem é g em 0, né? Então, basta substituir aqui g de 0. Vamos colocar aqui, ó, g de 0 nada mais é que a raiz cúbica de 0. Isso aqui nada mais é que 0. Então, vamos ter a raiz cúbica de x menos 0 dividido por x menos 0, com x tendendo a 0. Então, isso aqui tudo ficaríamos apenas com raiz cúbica de x e x, né? Como x tende a 0, se substituirmos aqui o valor do qual x está se aproximando, que seria 0, ficaríamos com uma determinação do tipo 0 por 0, né? Isso aqui a gente já viu nas aulas de limites, que é um problema. Só que existe um artifício quando temos raízes para fugirmos dessa indeterminação. Ou seja, o que a gente poderia fazer? Vamos tentar transformar essa função aqui. Como é que a gente faz essa transformação? É um processo parecido com a racionalização, né? Então, essa função, a raiz cúbica de x dividido por x, né?
a gente poderia transformá-la. Então a gente poderia tirar esse x aqui da raiz cúbica, né? Como é que a gente faz isso? Basta multiplicar pela raiz cúbica de x ao quadrado, né? Porque nessa multiplicação, nesse produto, ficaríamos com um expoente que era igual ao índice, e isso aqui faz o nosso x sair do radical. Então, embaixo aqui também, no denominador, vamos também multiplicar por raiz cúbica de x ao quadrado, para não alterarmos, né, as características da nossa função. Então, o que ficamos aqui foi com x dividido por x multiplicado pela raiz cúbica de x ao quadrado. Simplificando aqui, ficaríamos com 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, o que temos aqui é o seguinte, é o limite, né? Então, vamos trocar essa função por essa aqui. Então, temos aqui o limite de 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado, com x se aproximando de zero. Então, perceba que agora não vamos ter mais uma determinação desse tipo, né? E temos uma constante, o nosso denominador está tendendo para zero, pois x está se aproximando de zero. 1 dividido por zero, a gente sabe que isso aqui tende para o infinito, né? Para mais ou menos infinito, se nos aproximarmos de zero pela direita ou pela esquerda. Isso aqui a gente estudou lá nas aulas sobre limites. Então, perceba que encontramos exatamente essa situação aqui, ó. Ou seja, a nossa função, a gente sabe que ela não é derivável, tá ok, pessoal? Então, isso aí, a única certeza que a gente tem é que ela não é derivável. Só que ela pode ser contínua. Como é que a gente faz para descobrir se uma função é contínua ou não? Então, lá nas aulas de limites, a gente aprendeu que para uma função ser contínua, então o limite dessa função, né, já que é a função g de x, o limite da função g de x quando x se aproxima de zero tem que ser igual ao valor da função quando x é zero. Então, se isso aqui acontecer, a função é contínua em zero. Vamos ver se isso acontece? Então, quem é g de x? G de x, a gente sabe que é a raiz cúbica de x, né? Então, vamos estudar essa situação aqui. Primeiro, vamos calcular o limite de g de x, que nada mais é que a raiz cúbica de x, quando x se aproxima de zero. E esse limite, a gente sabe que é zero. A outra situação é estudar g de zero, né? Então, o valor da função é zero. E a função nada mais é que a raiz cúbica de x. E como x aqui é zero, então temos a raiz cúbica de zero, que é zero. Então, perceba que esses dois valores são iguais. E como os dois são iguais, a função ela é, certo? Então, ela vai ser contínua em x igual a zero, ou seja, nesse ponto. Então, perceba, né, que o teorema nos diz é a mais pura verdade. Perceba que a função ela não é derivável no ponto x igual a zero. Só que ela é contínua nesse ponto. E é fácil até analisar, né, geometricamente. Observe que essa função, a nossa função raiz cúbica de x, a raiz cúbica de x, essa função, o gráfico dessa função, né, é bem parecido com isso aqui, ó, um S meio que deitado, né? Então ela é bem parecida com isso aqui, ficou meio troncho aqui, então ela é bem parecida com isso aqui, ó, certo? Então perceba que ela é contínua, né? Fazendo aquela analogia da caneta, né, e o papel, eu posso desenhar o gráfico sem tirar a minha caneta aqui do papel, né? Não tem nenhuma paralisação. Então ela não é descontínua aqui em zero, né? Só que ela não é derivável. Perceba que exatamente no ponto onde x aqui é igual a zero, temos uma reta tangente, né? Temos uma reta tangente que está paralela ao eixo y, né? Ou seja, essa reta tangente forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. E a tangente de 90 graus não existe, né? Lá no estudo de trigonometria a gente sabe que essa tangente não existe. Então perceba que a nossa função ela é contínua, mas não é derivável, né? Ou seja, ela vai ser contínua, mas não é derivável. Tá ok, pessoal? Era isso que a gente tinha para falar, tá ok? Sobre a função, ou melhor dizendo, sobre continuidade, né? Trabalhando, fazendo um link com a derivabilidade, ou melhor dizendo, a diferenciabilidade, né? Derivabilidade também estaria correto. Algumas literaturas trazem essa expressão, tá ok? Eu espero então vocês na próxima aula. Até mais!